Sabia que, se utilizarmos ferramentas corretas, segundo uma pesquisa do Sebrae, os resultados melhoram muito em seu plano de vida, seu planejamento estratégico? E hoje nós vamos falar sobre uma dessas ferramentas que eu utilizo aqui, que é o mapa mental. Eu utilizo o Mindomo ou mendomo.com, é uma ferramenta de mapa mental. Então, o meu aqui já está, conforme vocês podem ver aqui na tela, ele já está todo digitado. Então, mas é possível você criar, ele é gratuito e você pode criar ele do zero, né? Então aqui eu já coloquei um título, planejamento da vida. Aqui apenas uma frase para lembrar assim que esse plano, né, da vida, plano do ano, ele é mais do que apenas uma resolução aí de ano novo, sabe aquela resolução que em português aí, New Year Resolution, seria aquele propósito que você escreve no final do ano, no começo do ano, mas aqui é mais do que isso, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó, com a ideia mostrando um pouco desse mapa mental. Então eu separei aqui em algumas partes. Uma dessas partes são os vídeos que eu gravei aí já numa sequência e também algumas ideias e insights, frases aqui para a gente falar durante a gravação desse vídeo. Então, objetivos gerais, aqui alguns tópicos. Então, aqui a gente detalhou no vídeo de objetivos gerais, falando um pouco sobre negócios, que é o que? Quando você vai, pode ser num caderno, numa folha de papel, ou aqui é melhor ainda no mapa mental. Você vai e digita todas as suas ideias, né? Então, sobre negócio, saúde, show, corrida, esporte, quer trocar o carro, o que você quer fazer? Você quer casar, quer se formar na faculdade, quer iniciar um curso de faculdade? Aqui, na parte de saúde, então, nesse vídeo de saúde, a gente falou aí, né, sobre a questão do peso, sobre a saúde. Então aqui, exames médicos, vitaminas, qual exercício você vai realizar, sono, alimentação, a bebida de álcool, né, em moderação, refrigerante, açúcar, dentista, então, e qual o seu propósito de vida na saúde é muito importante, né? Então, está muito ligado aí você ter uma boa saúde. Lazer, então, é aquele tempo que não estamos focados no negócio ou no trabalho, né? E como temos o tempo muito corrido, é importante assim a gente listar tudo que a gente quer fazer para encaixar essa questão de lazer. Então, o que você quer fazer, né? Passear com o cachorro, tocar guitarra, encontrar com amigo, passear de moto, viajar com a família, cinema, show, esporte também, então na questão de lazer, a parte criativa, né? Instrumento musical, leitura. Então, vários e vários pontos aí que vocês podem colocar aqui em lazer. Objetivos econômicos, então, né, eu falo sempre que a gente vive num sistema capitalista onde nós temos que pagar todas as contas. Então, precisa ter esse tópico para podermos realizar o nosso sonho. A gente precisa, né, pensar nessa questão dos objetivos econômicos. Contribuição, né? Então, a questão de caridade, tipos de contribuição que a gente pode fazer, voluntariado, meio ambiente, na igreja, mentoria, então, vários exemplos aqui. Aqui, sentir-se melhor também, então, eu falei bastante de um livro aqui do Dale Carnegie, questão de ser otimista, qual é o seu sonho, né? Faça a sua vida melhor, foque no seu objetivo e várias outras frases aí. Crença, então, questão da gente ter confiança na gente mesmo, então esse é o primeiro ponto, né? Crença no tempo, esse é um ponto bem importante assim, porque existe um tempo para tudo. Às vezes nós colocamos uma ideia, um plano que é para longo prazo, só que a gente quer para curto prazo. Então, fica bem difícil dele acontecer ou fica meio atropelado esse objetivo. Então, né, tenha ideia aí do curto, médio e longo prazo, né? Então, são vários pontos aí para falarmos. Para falarmos não,
mostrando aqui, né? O tópico de educação, então também aqui tudo detalhado, educação como conhecimento, desenvolvimento pessoal, faculdade, se a faculdade é particular ou pública que você deseja fazer, escolas técnicas, profissionalizantes, curso profissionalizante, livros digital ou físico, gratuito ou pago. Existem as bibliotecas, né? Toda cidade, nas universidades também possuem bibliotecas onde você pode estar utilizando, lendo, estudando, aprimorando sua educação aí, seu conhecimento. Que mais? Área espiritual também, na questão de educação, você pode se aprofundar, né? Existem todas igrejas aí oferecem ou divulgam cursos aí na área espiritual. Se você não conhece, procure aí o seu pastor, seu padre ou seu líder espiritual, pergunte, procure entender como que funciona os cursos na área espiritual. E viagens também, então é importante no vídeo aqui que eu coloquei de planejamento a gente dividir as viagens, né? Se é uma viagem profissional, se é viagem com a família, tudo para quê? Para a gente encaixar no tempo nosso, do dia, da semana, do mês e do ano. Então é importante. E eu detalhei aqui algumas outras frases, né? Vou trazer um exemplo aqui muito interessante de B1 ou C1, então tem um propósito. E eu fiz recentemente um intercâmbio na Inglaterra, eu e meu filho, e aí foi bem interessante, né? Para quem já foi fazer intercâmbio, sabe disso, e para quem não foi, é necessário fazer um teste, né, online, e esse teste ele é composto por gramática, leitura, fala também, hoje é tudo online, mas você grava e manda, né? E chega lá na escola, eles avaliam de acordo com o teste o seu nível. E eu fiz recentemente esse teste e aí cheguei lá e me encaixaram lá, né, no B1. Então existem os níveis que basicamente seria o A1, o A2 seria o básico, o iniciante, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado. Eu já falo inglês há um tempo, mas quando você vai fazer esses testes tem a questão de gramática e também o que é bem difícil, as gramáticas, a gente lembrar todas as gramáticas é bem difícil, né? E aí cheguei lá, falaram, não, você está no B1. Eu falei, mas B1? Por quê? B1, não, eu fiz todo um plano para vir para cá, não pretendo ficar aqui no B1. Eu gostaria de fazer novamente esse teste, uma entrevista aqui, bater um papo. Por quê? O teste tem lá umas gramáticas, né? Mas o meu objetivo é evoluir o inglês na conversação, não exatamente prestar um teste ou então prestar eles falam aplicar, né? Apply numa faculdade, né? Então você vai lá se candidatar lá numa faculdade onde tem os testes de Cambridge, Oxford, e aí são testes bem difíceis, onde o pessoal fica 100% em gramática, muito focado. E não era o meu objetivo. E aqui eu queria só destacar esse ponto de tenha um propósito, porque a gente tem que saber, né, o que nós desejamos e trabalhar para isso. E resumindo esse ponto, eu fui lá e conversei com a coordenadora, fiz uma entrevista com a coordenadora e ela falou, então tudo bem, pode ir para a sala lá do C1 e pode assistir às aulas. Esse é um outro ponto bem interessante que seria o seguinte, né? Nós temos que ser desafiados. Eu vou até escrever aqui, ó, só dar um enter aqui, ó. Devemos ser desafiados pelo ambiente para não ficarmos na zona de conforto. Provavelmente se eu ficasse aqui no B1, iria estar muito bem, né? Eu iria entender tudo e iria passar todo o meu curso lá e iria também estudar, não tenho dúvida. Mas nós queremos ser o quê? Desafiados.
sair da zona de conforto. E o C1 para mim foi este exemplo, sair da zona do conforto. Então todos os dias tinha que estudar mais para poder acompanhar a classe, que era uma classe muito boa, né? Então é um bom exemplo aqui. Esse daqui é uma frase que eu peguei recentemente de um vídeo em inglês, onde eles falam: as pessoas não se programam. Então isso que nós estamos fazendo aqui é para nos ajudar a nossa programação. Então, ele fala nessa questão de não se programar, para a gente sempre considerar nicho, um problema e uma solução. Nicho é algo bem específico, né? Então, quando a gente pega aí um mercado, né, dos negócios aí online, você tem todo o negócio online. E aí, quando você vai nichando, né, você fala: vou vender tal produto, vou vender esse produto para pessoas que não podem consumir nada que tenha lactose. Então você vai nichando. No caso de crianças, a alimentação de criança, um leite NAN específico lá com código tal, é um nicho. Problema, no caso, o que a gente pode pensar sobre problemas que a gente tem ou que a gente pode resolver, né? Então nós precisamos nos programar para resolver esses problemas, que às vezes é muito simples no nosso dia a dia, ou às vezes é mais complexo e precisa ali de uma ajuda, né, de outras pessoas, de outros profissionais. E aqui focar na solução. Então devemos focar na solução. Qual é a solução para esse problema que nós temos enfrentado ou que desejamos resolver, né? Ao resultado. Pode ajudar a alcançar o resultado desejado. Então quem são esses programas que podem ajudar, ou ferramentas digitais, né? Hoje está muito em alta aí o AI, que é a inteligência artificial, né? Inteligência. Também, né? Agenda. Então, o Google Agenda ajuda muito. Outras ferramentas aí, mapa mental, que nós estamos aqui falando. Trello, que é um organizador de tarefas mais para os negócios, mas ele ajuda bastante. Então isso entraria aqui na questão da gente se programar. Dificuldade em gerir o tempo e maximizar o resultado. Isso daí é uma das dificuldades aí de muitas pessoas, né? Então, você tem dificuldade para gerir o seu tempo? Pensa nisso, né? O tempo sai voando ao longo do dia, ao longo da semana. Então, o que a gente mais ouve das pessoas: nossa, esse mês voou, o ano já está acabando, né? Então, é um termo aí que todo mundo utiliza, né? Se conecte com pessoas que querem o seu bem. Bem interessante isso. Para quê? Para estas pessoas te ajudarem. Essas pessoas puxarem você para um resultado melhor do que você tem hoje, sozinho. Então, é bem importante isso daqui. Tempo de Deus na nossa jornada. Então, recentemente eu ouvi numa palestra e o palestrante falou essa frase: tempo de Deus na nossa jornada. E ele estava dando um exemplo dele lá e eu achei bem interessante isso. Então, às vezes a gente não pensa nesse ponto e fica ansioso para algum objetivo, mas Deus tem toda essa questão do tempo, né? Então, às vezes não é neste momento, é ali mais para frente, e faz todo sentido para a nossa vida. Vamos fazer nossa parte aí para, né, que Deus nos ajude, não ficarmos parados, que senão também não adianta. E aqui vários outros insights que em um próximo vídeo a gente vai gravar aqui e falar. Então, hoje foi esse vídeo tinha o objetivo aqui da gente falar um pouco sobre mapa mental, né? Então, no mapa mental, ele tem vários recursos aqui que a gente pode colocar uns desenhinhos, né?
Então, várias figuras que a gente pode colocar, editar. Então, deixa eu tirar a guitarra daqui, que sai a guitarra, não sai. Saiu. Tirar a guitarra aqui não faz sentido aqui, mas você pode editar. O objetivo do vídeo era mostrar um pouco o mapa mental. Todo o seu funcionamento, tem muitos cursos online aí, youtubers ensinando a mexer, ele é bem intuitivo, mas o meu propósito aqui era principalmente mostrar o mapa mental para quê? Para rabiscarmos, né? Para a gente poder pegar e escrever. Pode ser no caderno também, não tem problema. Então, escrever qual o objetivo, que você tem e todos os outros pontos. E, muito importante, né, a gente pensar no prazo, que, como eu coloquei aqui, né, tempo de Deus na jornada aí. Então, se a gente pensar no curto, médio e longo prazo. Então, aqui tudo que a gente colocar, a gente precisa pensar nesse sentido. Tá joia? Então, esse novo formato aqui que a gente fez esse vídeo, vamos ver se ficou tudo bem, se esclarecemos suas dúvidas. Deixe seu like, curta aqui o canal, coloque comentários. A gente vai respondendo os comentários aí e sugestões, dando exemplo aqui nos vídeos. Tá joia? Fique com Deus e um abraço.